Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo do sexto ano, nós vamos agora fazer algumas atividadezinhas que estão no nosso livro do sexto ano, na página 46. Ainda esse conteúdo está falando, esses exercícios que nós vamos fazer agora, eles estão mencionando ainda isso, muito bem, viu? Muito bem. Ainda sobre a pré-história, Pois bem, primeira questão, página 46, diz assim: em relação ao momento em que homens e mulheres se colocaram como seres históricos no mundo, é correto afirmar que Letra A é aquela questão que tem uma característica muito importante que a gente não deve esquecer. Qual é essa característica aí, professor? Me ajude aí, por favor. Lhe ajudo sim. A característica é você assinalar somente uma alternativa. Somente uma. É aquelas questões que a gente chama de isso. Muito bem, viu? Tá atento e atenta aí. De múltipla escolha. História também tem isso de múltipla escolha? Tem sim. Vocês têm que começar a trabalhar em cima disso, a fazer mais atividades, se acostumando a fazer esse tipo de atividade. Pois bem, o que é que temos aqui? Letra A. Em relação à pré-história. A invenção da escrita, da roda e do fogo, o que caracteriza povos considerados com história, que se estabeleceram às margens do rio Nilo há milhões de anos. Letra B. A história da humanidade teve início na região conhecida na antiguidade por Mesopotâmia, quando se inventou a escrita. A letra C. As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana teve início há 1 milhão de anos em várias regiões do globo terrestre, simultaneamente. Esse simultaneamente significa o quê? Isso significa ao mesmo tempo. Letra D. Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, com os quais teve início a história da humanidade. E a letra E. O elemento preponderante, o elemento mais forte no reconhecimento dos homens e das mulheres como seres históricos é a invenção da linguagem, há 2 milhões de anos. Num continente europeu? Será? Vamos lá. Isso, muito bem, a letra D. Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, com os quais teve início a história da humanidade. Isso mesmo, muito bem, viu? Estou gostando de ver. 2. O primeiro hominídeo que habitou não apenas a África, mas também a Ásia e a Europa foi é aqui, não é, professor, que surgem aqueles nomes um pouco mais difíceis, não é? Australopithecus, Homo erectus, não é isso? Isso, meu querido, isso, minha querida, isso mesmo. Na letra A tem assim, ó, na alternativa do segundo quesito. Letra A. Australopithecus africanos? Homo habilis? Homo erectus? Ou Homo sapiens? Qual foi o primeiro hominídeo que não habitou apenas a África, mas também ele foi percorrendo outras regiões? Por que ele fez isso? Porque o homem se aproveitou do processo em que os continentes estavam próximos um do outro.
não é? Depois vai haver um fenômeno geográfico chamado Pangeia, que os continentes vão se separando e ele não tem como fazer isso. E ele vai ficar sedentário. O homem pré-histórico sairá de um estágio nômade e isso passará para sedentário. Deu para entender aí, pessoal? Isso mesmo. Então, a letra C é a resposta para o segundo quesito. Tá bom? Vamos fazer uma outra questão? Bora, professor. Vamos sim. A terceira é naturalista e fisiologista inglês, autor da Origem das Espécies. Ele procurou mostrar que a raça humana é originalmente descendente de algum ancestral simiesco, há muito tempo extinto, mas foi provavelmente antepassado comum dos antropóides existentes e dos homens. Estamos falando de quem foi esse cientista, minha gente, tão importante para a teoria, não é, do surgimento dos primeiros hominídeos, principalmente da teoria evolucionista. Quem foi o homem? Quem foi o cientista? Isso. Vamos ver aqui. Letra A, Lavoisier. Letra B, Thomson. Letra C, Malthus. Letra D, Charles Darwin. Qual é a letra desse cientista inglês que contribuiu muito ao autor do livro A Origem das Espécies? Isso. Está estudando, hein? Vai longe, viu? Letra D, Charles Darwin. Muito bem, muito bem. Bem, minha gente, nós temos também uma questão que se encontra agora em referência a essas situações da espécie humana, das teorias criacionistas e evolucionistas, não é? Vamos agora para a página 48, isso, página 48, né, prof? Muito bem, isso mesmo, página 48. Diz assim, sexta questão. As relações entre as explicações míticas, eita, que nomezinho é esse, hein? Mítica, significa o que, professor? Me diz aí para me mostrar. Muito bem, vai se mostrar muito hoje. Veja bem, mítica vem de mito, que significa o quê? Aquilo que pode ser verdadeiro e aquilo que pode ser falso, não é? Que traz um fascínio, uma lenda, é um mito, não é? É um mito. E as científicas encontram na origem da espécie humana um dos pontos fundamentais e controvertidos. Sobre tais explicações, leia as afirmativas. O livro do Gênesis estabelece, sobretudo, para as tradições religiosas judaico-cristãs, o mito do Éden, no qual viviam Adão, criado por Deus e feito à sua semelhança, e Eva, criada também por ele e a partir de uma costela de Adão. Desse casal descenderiam todos os homens. Partidários dessa explicação são chamados de criacionistas. Isso é verdadeiro? Não é? Verdadeiro? Vamos verificar já já. Espera um pouquinho aí. Número 2. A Origem das Espécies, de autoria do naturalista inglês do século XIX, Charles Darwin, estabelece nas tradições modernas a consolidação de uma explicação científica sobre o aparecimento da vida e o surgimento do Homo sapiens, que seria resultado das mutações genéticas adaptativas de símios. Essa explicação ficou conhecida como, muito bem, evolucionista. Terceiro item. O conhecimento histórico baseado nas concepções científicas demarca o aparecimento da espécie humana no período paleolítico, ou idade da pedra lascada, ao que se segue ao período neolítico, ou idade da pedra polida.
e depois a Idade dos Metais, que reunidos compõem a chamada pré-história. Estão corretas? Quais são os itens que estão corretos aí, minha gente? Isso. O item que diz que a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está correta e a 3 também está correta. Então, nós temos a letra E como sendo a alternativa correta da sexta questão, página, 48. Tá bom? Para concluir essa fase de exercícios, nós temos aqui a arte rupestre. Vamos identificar a arte rupestre, aquela arte que é manifestada dentro das cavernas por quem? Isso, pelo homem pré-histórico, não é? Muito bem. Que ele pegava o quê? O sangue dos animais, as raízes das plantas, emitiam ali uma coloração nas mãos e colocavam nas paredes esse registro do cotidiano de cada um deles ali. Estava sendo registrado, não é isso? Questão número 9, ela está na página 49, até rimou, tá vendo? Nem queria, mas acabei rimando. A arte rupestre possui características de expressar elementos da cultura do homem pré-histórico. Ele foi aqui informativo, não é? Passando uma coisa muito correta. Prosseguindo aqui, dentre esses elementos destacam-se nas pinturas rupestres. Letra A. O retrato das famílias, feito de forma realista, com uso de carvão, não é? Na letra B, a descrição de cenas relacionadas com a vida política da polis. O que é polis aqui? Polis significa cidades, viu? Anota aí para você se amostrar aí. Letra C, a descrição das trocas comerciais intercontinentais. A letra D, a descrição de cenas de caça, rituais, símbolos cosmológicos, não é? E o retrato e na letra E, retrato das personalidades da tribo. Qual seria a letra? Muito bem, letra D. Letra D de Davi. Letra D de Davi. Eu vou parando por aqui, mas na próxima aula, no próximo episódio do conteúdo de história do 6º ano, nós vamos entender o caminho da pré-história, como ela está dividida, o período paleolítico, o período neolítico e o período também chamado de Idade dos Metais. Tá bom? Tchau para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.